Neste trabalho de multimídia, duas tecnologias de vídeo que estão em voga nos dias de hoje serão brevemente discutidas: 4K e HDR. O 4K é uma das resoluções possíveis do formato conhecido como UHD, ou Ultra High Definition. O termo UHD é utilizado para displays que possuem uma razão de aspecto de 16:9, ou razões maiores, e também pelo menos uma entrada digital capaz de reproduzir um vídeo na resolução nativa mínima de 3840 por 2160 pixels, que é a resolução chamada de 4K. A outra resolução que compõe o formato HD é a 8K. Tecnologias que suportam esse tipo de resolução começaram a ser padronizadas em 2003, mas usadas para valer em 2006, voltadas para o cinema. Em 2010, o YouTube já suportava uploads nessa resolução, e a partir de 2011, os cinemas em todo o mundo já começavam a reproduzir as produções feitas em UHD, assim como serviços de streaming como a Netflix. No mercado doméstico já se encontram diversos aparelhos que suportam tal tecnologia, de smartphones a grandes televisores. Aliás, muitos pesquisadores apontam 4K como a resolução limite para televisores utilizados nas residências. Isso se torna evidente na oferta desses produtos, pois dificilmente encontramos telas 4K menores que 50 polegadas. Ainda que esse formato proporcione uma redução drástica no efeito de pixelização, para displays menores, a diferença entre o 4K e o Full HD, ou resolução 1080p, fica quase imperceptível, inclusive no aspecto da imersividade. Para reproduções nos smartphones, então, a diferença é quase nula. Além disso, para obtermos o efeito de realidade, toda a cadeia de produção, que vai desde a câmera ao sinal que chega em nossa casa, precisa ser concebida para esse padrão. Por isso, os aparelhos que suportavam a tecnologia 4K sofreram resistência do mercado nos anos iniciais, mas com o investimento das empresas produtoras de conteúdo na geração de material nativo em 4K, inclusive emissoras de TV aberta, essa tecnologia vem ganhando mais mercado a cada ano. Mas voltando a falar de displays e aparelhos de TV para uso residencial, existe uma tecnologia que pode alterar significativamente a experiência do usuário ao assistir vídeos, que é a que chamamos de HDR. HDR, ou High Dynamic Range, em português ampla faixa dinâmica, são métodos utilizados em fotografia, computação gráfica ou processamento de imagens em geral para alargar o alcance dinâmico, que é a faixa de luminância que um dispositivo consegue captar ou reproduzir. De uma forma simplista, ele define os limites entre o quão escuro ou quão claro a imagem pode ficar. O HDR basicamente aumenta essa faixa, e no caso de uma televisão, por exemplo, aumenta o contraste do aparelho. Isso significa que objetos muito brilhantes ou objetos muito escuros poderão ser representados em uma mesma tela, com todos os níveis de brilho e cor intermediários descritos no sinal, sem precisarem ser sintetizados pelo processador de imagem. Sombras não serão somente borrões pretos, muito pelo contrário, mais detalhes podem ser vistos na escuridão da imagem. Da mesma forma, mais detalhes podem ser vistos em meio a muita claridade. Todo esse volume de informações contida no sinal aumenta o volume de dados que precisam ser processados. Logo, não é qualquer tipo de aparelho que tem hardware suficiente para lidar com esse tipo de formato.
O HDR começou a ser usado em jogos virtuais, na tentativa de reproduzir condições de luminosidade mais próximas da realidade. Isso evoluiu para as grandes produções do cinema e para a TV. Hoje, até os serviços de streaming possuem algum conteúdo que suporta essa tecnologia, ainda que em um número bem pequeno, assim como ainda é pequeno o número de telas capazes de reproduzir imagens com esse alcance dinâmico elevado. Entretanto, especialistas creem que o HDR proporcionará um upgrade na experiência de assistir vídeos tão significativa que será similar ao impacto que teve a mudança do vídeo analógico para o vídeo digital.